Olá, muito boa tarde para você. Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. A CBF concluiu que não há possibilidade do lateral direito do Paris Saint-Germain se recuperar da lesão no joelho direito a tempo. Ele está com 35 anos, era um dos nomes certos dessa convocação. A gente traz daqui a pouco outras informações no Globo Esporte. Vamos começar falando de Flamengo, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E ó, conta do chá. A devolução para o Felipe Cardoso, bateu cruzado na trave! Graças a Deus a bola não entrou ali. Felipe Cardoso, aos 40 minutos do segundo tempo, acertou a trave. A gente fica triste, né? E fica duplamente triste se lembrar que no jogo de ida, ele mesmo acertou o travessão. No Maracanã, a melhor chance da partida, a única da Ponte Preta. Ela veio muito fechada para jogar por uma bola, até acabou achando essa bola. Numa bobeira, pode ser que tome um gol. O futebol é bom por isso, né? Que em uma bola pode decidir o jogo. Felizmente, para o Flamengo de Vinícius Júnior, a tal bola não decidiu o jogo. O atacante começou dominando bonito, girou e chutou para fora também. Lucas Paquetá, que drible espetacular! O parceiro Lucas Paquetá deu drible desconcertante. E chutou de longe com perigo, mas foram poucos os momentos de pressão do Flamengo como esse. Os mais de 50 mil torcedores que encheram o Maracanã fizeram festa para Paulo Guerreiro. Entrou no segundo tempo, deu um chute. Paulo Guerreiro no pivô bateu pro gol. Guerreiro na sua primeira finalização. E quando parecia que poderia partir para o gol, faltou o ritmo de quem ficou quase 7 meses sem jogar. Olhei para o zagueiro, achei que tinha um nas costas. Aí perdi a noção. Ao Flamengo bastava conseguir o que já vinha fazendo nos últimos 5 jogos, não sofrer gols. Ou pelo menos manter a invencibilidade de 8 partidas do técnico Maurício Barbieri. Para não ter erro, ficou com as duas opções. O juiz apita. Termina o jogo, 0 Flamengo, 0 Ponte Preta. Não perdeu, não levou gol. A gente passou, que era mais importante. Classificação importante. Jogo pela Copa do Brasil agora, só depois da Copa do Mundo, em julho. 0-0 que garantiu sim o time nas quartas de final. Mas não chegou a empolgar ninguém, não. Aqui no Vasco, a derrota por 3-0 para o Bahia na última quarta-feira. Na estreia da Copa do Brasil ainda repercute, por isso o treino foi totalmente fechado e o único que veio conversar com os jornalistas foi o diretor executivo de futebol, Paulo Pelaipe. Ele disse que todos estão envergonhados, que os jogadores foram sim muito cobrados após essa derrota e que o técnico Zé Ricardo está garantido até o fim deste ano. Zé Ricardo é o treinador do Vasco, tem contrato até 31 de dezembro de 2018 e esse contrato vai ser cumprido até o final. Nós confiamos no Zé Ricardo, na nossa comissão técnica, nos atletas. No domingo, o Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Na competição, em 3 jogos, são 2 vitórias. O empate para este jogo, o técnico Zé Ricardo deve ter o retorno de alguns jogadores, como Giovanni Augusto, Breno, Paulo Vitor e Evander, que treinaram normalmente. Thiago Galhardo e Rafael Galhardo não vieram a campo treinar com bola. Outra novidade no treino de hoje foi a presença do Fernando Miguel, novo goleiro do Vasco, ele que vai substituir o Martin Silva, que estará disputando a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. E uma informação extracampo, hoje está acontecendo uma reunião do Conselho dos Beneméritos, em que o presidente Alexandre Campelo foi convidado a se apresentar, a se reunir com os conselheiros para apresentar o balanço financeiro da sua administração. A torcida reclamou, vaiou, ficou preocupada, fez cara feia, mas peraí, gente. O Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O que valeu para nós foi a classificação. E para fazer esse torcedor aí, bravo, ficar um pouquinho mais tranquilo, nada como voltar a vencer no Brasileiro, dentro de casa e o melhor, num clássico. Uma vitória contra o Fluminense, sem dúvida, não só dá uma engrenagem para nós, mas principalmente a confiança. Quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias de treinamento para o Botafogo se preparar para o clássico contra o Fluminense, que é só na próxima segunda-feira. Mas uma realidade bem diferente da do rival, que teve uma viagem desgastante para a Bolívia, jogou na altitude e vai ter só 2 dias para treinar. Nós sabemos que principalmente jogar na altitude é desgastante, sim. Então nós temos que usar isso como um ponto a favor da gente, independente de como a equipe do Fluminense vier na segunda-feira, nós temos que aproveitar isso.
Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, Neymar, Zico, Garrincha. Meu amigo, tá achando que isso aqui é figurinha de álbum, né? Não, é a nova brincadeira do Esporte Espetacular. A gente pediu para personalidades do esporte e do entretenimento montarem sua seleção brasileira de todos os tempos. Detalhe, hein? Para enfrentar um timaço de craques do resto do mundo. Já imaginou? Beckenbauer marcando Ronaldinho. Romário contra Bob Moore. E quem venceria esse embate? Pelé ou Maradona? Haja coração, amigo. É o duelo dos sonhos. Você vai se escalar? Eu não posso contar. É domingo, hein? No Esporte Espetacular. Até lá. E daqui a pouco, Daniel Alves está fora da Copa. Globo Esporte de volta com uma péssima notícia para a seleção brasileira. Daniel Alves está fora da Copa devido a uma lesão que sofreu no ligamento do joelho direito na última terça-feira. O lateral Daniel Alves não vai jogar a Copa do Mundo da Rússia. A avaliação feita pelo médico Rodrigo Lasmar é que o jogador não se recuperará a tempo para o Mundial. Que mesmo que um novo exame aponte que não será preciso a cirurgia, serão necessárias outras 6 semanas para ele voltar a jogar. Domingo, Lasmar deve avaliar as condições do lateral Fagner do Corinthians, que está com uma lesão muscular e não joga desde o dia 29 de abril. Ele é um dos possíveis substitutos de Daniel, ao lado de Danilo, do Manchester City, e de Rafinha, do Bayern de Munique. Valeu, Alexandre Oliveira, com as notícias aí sobre o Daniel Alves, direto lá de Paris, onde ele foi avaliado agora há pouco pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira. A lesão do Daniel Alves, para a gente lembrar, foi no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele se machucou no segundo tempo da final da Copa da França contra o Les Herbiers. Daniel Alves era um dos nomes certos na convocação do técnico Tite. Ele vai divulgar essa convocação segunda-feira. Ele iria para a terceira Copa do Mundo da carreira. Daniel Alves disputou também a Copa de 2010 na África do Sul e 2014 aqui no Brasil. Era o titular absoluto da seleção, né? A gente ouviu o nosso comentarista Júnior, que foi lateral em 2 Copas do Mundo, sobre os prováveis substitutos do Daniel Alves. Boa tarde a vocês do Globo Esporte. Essa perda aí é uma perda que não estava nos programas, né? Principalmente porque a gente considera o Daniel Alves o melhor lateral do mundo. E o problema maior ainda é o substituto, né? Já que o Fagner está machucado. Eu acredito que vai sobrar para o Danilo. Até mesmo porque está fazendo uma ótima temporada no Manchester. Valeu, Júnior. E olha, o Fluminense ontem, meu amigo, sofreu, penou, não tinha ar. Mas o time passou de fase na Copa Sul-Americana. Eu tô risado, sabe por quê? É uma experiência de vida, cara, isso aqui. A saga do Fluminense para enfrentar o Nacional Potosí começou por Santa Cruz de la Sierra. Mas nessa cidade boliviana, apenas 400 metros acima do nível do mar, a altitude não é um problema, né? O goleiro Júlio César estava até brincando com o lateral Marlon. Você está sentindo já aqui em Santa Cruz de la Sierra a altitude, então está pesando já em você? Não, ainda não, um pouquinho. Eu estava com sensações de dores de cabeça, achando que estava na altitude. Foi informado 10 minutos depois que aqui é nível do mar. É muita emoção, ele está emocionado. A emoção deixou ele um pouco meio tonto. Achei que estava na altitude, mas a vivendo aprendendo, o futebol proporciona isso. Mas a parada ficou realmente séria quando eles chegaram em Potosí, local do jogo contra o Nacional, na cidade que fica 4.000 metros acima do nível do mar. Você sobe uma escada aqui rápido, você vai. A altitude é complicado, você puxa o ar e o ar não vem. Isso que eu não corro tanto quanto eles, né? O ar é rarefeito, ou seja, tem menos concentração de oxigênio para respirar. E aí causa aquela sensação de falta de ar. O nosso repórter também sofreu. É claro que não dá para comparar com os jogadores, a gente acompanhando aqui de perto, né, da beira ali do gramado, dá para ver que realmente a sensação é que é desumano jogar nessa altitude aqui de Potosí. Sempre que tem uma movimentação um pouquinho mais rápida, a gente já sente aquela falta de ar, é realmente uma situação bem desconfortável. O Fluminense já começou o jogo com um desfalque. Hoje o Pablo Diego será titular no ataque, o Marcos Júnior não fica nem no banco de reservas, ele sentiu um pouquinho os efeitos da altitude, por isso será poupado. E a vantagem de 3-0 no jogo de ida no Maracanã foi preciosa. Bateu direto sim na trave!
A tal da altitude tira completamente o tempo da jogada, não é só dos caras em campo, não. É para quem assiste. Eu não sei se o Júlio cai tarde, eu não sei se a bola que parece lenta vem rápida para o gol. O Nacional Potosí foi para cima. Espalma Júlio de novo! E fez 1 a 0 logo no início do segundo tempo. Reina abre o placar. O árbitro marcou pênalti de Jadson em cima de Pérez. Acho que o Jadson toca a bola. Foi pênalti ou não foi ali? Foi pênalti. Não, tem que ser sincero. É porque aqui, cara, um segundo a mais, a bola é muito rápida. Eu tava inteiro na bola, ele chegou primeiro. Reina cobrou e fez 2 a 0. Júlio foi na bola, ela lambeu a bochecha da rede e morreu no gol. Quase se complicou nessa bola, mas foi guerreiro para se recuperar. Gol! Gol! E apesar das dificuldades, o Flu quase marcou no chute do Robinho. Para bater cruzado para fora! O Nacional Potosí quase fez o terceiro nos acréscimos. Olha só o chute de longe! Passa para fora! O relógio já ultrapassava os 5 minutos adicionais. Foi dramático até o fim. Termina o jogo! Vamos para a segunda fase com o Fluminense. 2 a 0 Nacional Potosí. Fluminense classificado para a segunda fase da Sul-Americana. Tô querendo saber se foi 2 a 0, 1 a 0, se era 3 a 1, 4 a 1, não importa. Nós tínhamos que classificar. Conseguimos com muita alma. Muito. A gente vai voltar dando risada de algumas situações que aconteceu, alguém passando mal, outro caindo. E vamos contar a história para nossos filhos e para nossos netos. Essa experiência tivemos aqui hoje. Experiência de vida e de cultura também. E o cilindro de oxigênio pode ficar lá por Potosí. Se eu falar muito, vou botar oxigênio de novo. Caramba, que bronca, hein? E outro que perdeu fora, mas seguiu na Sul-Americana foi o Atlético Paranaense. O jogo foi na Argentina contra o Newell's Old Boys. Esse Luiz Leal aí joga pra caramba, ó. Fez 1 a 0 arrancada, quase que entra com bola e tudo, 1 a 0 pro Newell's. Depois ele fez o segundo também, dessa vez de cabeça. 2 a 0. O time argentino precisava fazer mais um para ir para os pênaltis, mas aí o Atlético Paranaense foi lá com o Nicão, sempre o Nicão, resolvendo as paradas, terminou 2 a 1. O Atlético está classificado para a próxima fase. Vamos para a Copa do Brasil agora. Flamengo e Ponte Preta ficaram no 0 a 0 no Maracanã. Flamengo avançou para as quartas de final porque tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 em Campinas. Agora vamos ver os jogos que tiveram gol. Vamos lá, começando pela Arena Corinthians. Ataque ali pela direita, o Maicon vai aproveitar a sobra para abrir o placar. Corinthians 1 a 0 em cima do Vitória. Aí o Romero começa a jogar. Ele tenta 2 vezes nessa aí, ó. Kaique pegou a primeira, veio a sobra. 2 a 0 Corinthians. E depois da bola desviada, ela sobra para o Romero fazer 3 a 0 para o Corinthians. No cruzamento do Guilherme Costa, o André Lima descontou, terminou 3 a 1 para o Corinthians. Corinthians avança para as quartas de final. O primeiro jogo tinha sido 0 a 0. Agora Santos e Luverdense na Vila Belmiro. Luverdense 1 a 0, gol esquisito do Itaqui. Mas aí o Santos foi para a reação. Cruzamento do Vitor Ferraz, Gabriel de cabeça, 1 a 1. Segundo tempo agora, Santos se empolgou. Gustavo Henrique virou o jogo. O Gabriel vai aproveitar o rebote do goleiro Diogo Silva, aquele que jogou no Vasco. 3 a 1. Gabriel vai fazer o terceiro dele, dessa vez de letra, amigo. Que isso? A bola tinha passado um pouquinho, ó. Meteu a calcanha na bola. E no cruzamento do Rodrigo, Yuri Alberto fechou o placar. Santos 5 a 1, próximo jogo quinta-feira que vem, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Ó, amanhã tem UFC Rio de Janeiro e tem um gringo querendo ganhar a torcida brasileira na ideia, ó. Kelvin Gastelum, americano que conquistou muita gente aqui no Brasil pela simpatia. Eu recebo um monte de mensagens nas minhas redes sociais falando: sou brasileiro, mas vou torcer por você. Eu tenho muitos fãs brasileiros que me dão apoio, o que é muito legal. Mas agora a parada é contra o brasileiro Ronaldo Jacaré. Ah, ele tá brincando, para com isso. Tá, vai falar besteira aqui no meu país não, mano. Ah, para. Ele é um cara carismático, até eu gosto dele, fazer o quê? Mas a gente vai lutar, ele vai estar na minha casa e ele não vai se dar muito bem, não. E ainda tem mais duelo Brasil-Estados Unidos no UFC Rio.
A campeã mundial Amanda Nunes defende o cinturão da categoria peso galo contra Raquel Pennington. Te contar uma boa, tem novidade na área para quem é fã de luta. Agora você pode assinar o Combate Play direto pela internet. Ó, lutas ao vivo, programas, séries, documentários, tudo do mundo das lutas está lá. Acesse assinecombate.globo.com, beleza? E amanhã você pode ver o UFC Rio ao vivo no Combate Play ou no canal Combate. Domingo, mudando de assunto, tem o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 ao vivo aqui na Globo, 10 da manhã. Hoje rolaram lá os treinos livres e o mais rápido do dia foi o líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Em segundo lugar ficou o Daniel Ricciardo, da RBR. O Max Verstappen, também da RBR, terminou com o terceiro tempo. Antes dos treinos livres, rolou um encontro entre futebol e Fórmula 1. Foi entre o espanhol campeão do mundo Iniesta, que acabou de anunciar a saída dele do Barcelona, e os pilotos da RBR, Daniel Ricciardo e o Max Verstappen. Os três trocaram um pneu de carro de Fórmula 1, jogaram bola e deram um show de simpatia em Barcelona. Ei, que alegria! De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um delator da Operação Lava Jato disse que a propina paga ao senegalês Lamine Diack teria comprado 4 votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. Segundo a Folha, a afirmação é do economista Carlos Emanuel Miranda, apontado como gerente da propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ainda de acordo com a Folha, Miranda disse que essa informação foi passada a ele pelo Cabral na prisão no ano passado. Tá lá, no Globoesporte.com na internet. Ó, vai mandando hashtag GE aí, sugestões de substitutos para o Daniel Alves na Copa. Relembrando convocações para as Copas do passado. A gente ouviu um jogador que achava que ia, não foi, outro que nem imaginava e acabou indo, e um técnico que já fez 2 listas assim. Já, já. Ansiedade, hein? Esse é o momento. Segunda-feira é o dia da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E aí, quem serão os 23 representantes da nossa seleção na Rússia? A gente já viu que o Daniel Alves, infelizmente, machucado, não vai, né? E aí, de 4 em 4 anos, esse dia mexe, mas mexe com o coração de muita gente. Quem nunca se imaginou como técnico da seleção? Ter, por um momento, o poder de escolher os jogadores para uma Copa do Mundo. Ao longo dos anos, o dia da convocação é sempre um dia diferente, inclusive para os donos do microfone principal. Primeiro, atenção. É o momento em que você realmente inicia a Copa do Mundo. O técnico Carlos Alberto Parreira, hoje com 75 anos, passou por isso 2 vezes, em 94 e 2006. Esses jogadores passam a ser considerados os melhores do Brasil, porque são eles que nos irão representar na Copa do Mundo de 2006. Seria mentiroso dizer que não existe ansiedade. Existe sim. Por melhor que o trabalho tenha sido executado, aquele momento final de decisão, você realmente tem que pesar muitas coisas, você tem que tentar ser o mais justo possível. Para quem fica fora, é um baque. Na Copa do Penta, em 2002, Euler voava no futebol brasileiro. O filho do vento vivia grande fase no Vasco. Tinha sido campeão da Libertadores em 99 com o Palmeiras, ao lado de Felipão. E o principal, esteve nos planos do técnico até os instantes finais. Eu fui para o último jogo, o último amistoso, que foi contra Portugal, em Lisboa. Eu experimentei, né, fiz medida do terno, né, para mandar fazer o terno. Recebi visitas em casa de todos os exames que teria que ser feito para a Copa do Mundo. Mas na hora H, os atacantes chamados para a família escolar e foram... Edilson, do Cruzeiro. Denilson, do Betis. Rivaldo, do Barcelona. Luizão, do Grêmio. E Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Eu levantei, fui para o quarto, a minha esposa olhou para mim, eu abaixei a cabeça, levantei e ali eu estava incrédulo, sem saber, eu estava vivendo isso mesmo. Primeiro é a frustração, aí depois vem a tristeza, aí depois vem a decepção, e aí você começa, é que eu chorei. Certamente de hoje até segunda-feira, 2 da tarde, a cabeça de Tite estará povoada com todos os tipos de pensamentos.
técnicos, táticos, humanos, coerência, injustiça, assim como aconteceu com os seus antecessores. O que muda, talvez, sejam algumas ferramentas para encontrar as respostas. Foi assim, desse jeito bem artesanal, com papel e caneta, que o Parreira fechou a convocação para a Copa de 94. Ele ia colocando os nomes nos espaços em branco até chegar à lista final. Eram tempos tão diferentes que, na hora do anúncio, o técnico do Tetra incorporou um jeitão de locutor de rádio escalando um time. Repare na voz. Bebeto, Ronaldo, Romário, Miller e Viola. Será que o Tite, que fala muito, vai fazer algo meio parecido? Como será que ele vai divulgar o nome do Neymar, que ontem apareceu na internet brincando com a bola? Será que teremos surpresas? Em 2010, um jovem Neymar, então com 18 anos, já era pedido por muita gente. Não foi convocado por Dunga. Sabe quem foi? E agora, grafite. Tava todo mundo surpreso. Os próprios repórteres, os próprios jornalistas estavam todos surpresos com a minha convocação. Grafite, que jogava no futebol alemão, entrou na reta final. E aquele dia da convocação, ele nunca mais esqueceu. A convocação para a Copa do Mundo foi algo excepcional, assim, a sensação que você sente, o dia, a adrenalina. Alegria, frustração, tensão. O certo é que um dia de convocação para a Copa do Mundo jamais será um dia comum na vida dos brasileiros. E através da hashtag GE, o pessoal está aqui participando, mandando mensagens sobre o Daniel Alves fora da Copa do Mundo. DN, por exemplo, Fagner é esperado na seleção, mas acho que os laterais vão ser Danilo e Rafinha. Tem aqui também, ó, o Igor. Boa recuperação, Daniel Alves. Fica tranquilo que o Rodinei dará conta do recado. E a Júlia, gente, tadinho do Daniel Alves. Ele merece jogar essa Copa, fiquei bem triste por ele. A gente também, situação chata, né? Mas vida que segue. Tá terminando o Globo Esporte, que o Tite tem a sabedoria para convocar a rapaziada. Tchau, gente.